Boa noite aos amigos, aos irmãos. Que Jesus nos permita, na oportunidade de hoje, o privilégio de mergulhar nos encantos daqueles que já conhecem a sua paz. Iniciamos agradecendo sempre aos companheiros que administram, que conduzem esta casa e desta forma são responsáveis pela noite que hoje experimentamos. Eu estou convencido de que a esperança de dias melhores assenta-se exclusivamente na divulgação da Boa Nova de Jesus. Encontrar companheiros dedicados a agregar outras pessoas para refletirmos acerca da vida maior é um privilégio, ao qual ficamos felizes. Estendendo sempre essa gratidão à Federação Espírita do Estado de Goiás, onde, através da companheira Ivana, cumprimentamos a todos os seus integrantes. Agradeço a todos vocês que aqui se encontram. Sempre que nós renunciamos às nossas atividades habituais para nos convergirmos à casa espírita, refletir acerca de Jesus, evidencia em nós o amadurecimento moral e que traz para essa reunião valor e importância. Agradecemos aos internautas de toda parte, aos companheiros que cantaram antes de nós, nos proporcionando o ambiente que agora usufruímos. Aos espíritos amigos, que em especial ficam incumbidos da tarefa de fazer com que as nossas limitações não comprometam o trabalho que viemos realizar. E por fim destaco a presença da minha companheira pela cumplicidade carinhosa e que tem sustentado os compromissos que abraçamos. Trabalhemos. Allan Kardec, na questão de número 10 de O Livro dos Espíritos, interroga aos imortais da seguinte forma: se é possível ao homem conhecer, mergulhar na intimidade de Deus. Questão essa que apresenta-se novamente no livro A Gênese, em sua segunda parte, ao item 8º. E nas duas oportunidades a resposta é de igual teor. Eles dizem que não, de que não é possível ao homem conhecer, mergulhar na intimidade de Deus, por ser esse um atributo que nos falta. E qualquer um de nós poderia, com relativa facilidade, listar todas as nossas imperfeições morais, e que justificaria não nos ser possível conhecer a intimidade do Criador. Uma análise superficial da nossa conduta, do nosso nível moral, dos pensamentos que nos nutrimos, já seria suficiente para apontar esta impossibilidade. No entanto, destacamos com maior ênfase o fato de que para a maioria de nós, a crença em Deus ainda está apontada em questões culturais. A maioria de nós crê em Deus porque aprendemos que deveríamos crer. A avó dizia para a mãe: crê em Deus, minha filha. A mãe aos seus filhos: crê em Deus. Nós aos nossos filhos: crê em Deus, meu filho. Então a gente crê. Mas quantos de nós creem em Deus porque o estudou? Porque mergulhou nos apontamentos trazidos pela doutrina espírita, porque observou a vida e por causa disso chegou à inevitável necessidade da existência de uma fonte geradora de vida. Quando cremos em Deus, porque o encontramos dentro de cada um de nós, encontramos dentro dos nossos estudos, da nossa busca, essa fé nos pertence, essa confiança é nossa. No entanto, quando cremos em Deus por uma força de cultura, porque aprendemos que deveríamos crer, esta fé não nos pertence. E quando mais precisamos dela, mais percebemos que ela não se encontra conosco. Então a única maneira de compreendermos Deus na sua grandiosidade é fazer com que Ele seja algo real, com raízes fixadas em nós. Porque a mesma questão, a mesma obra, o Livro dos Espíritos,
na sua questão primeira, diz da mesma forma que Deus é a causa primeira de todas as coisas. E se Deus é a causa primeira de todas as coisas, também há de ser a causa primeira do nosso encontro conosco mesmo. A causa primeira de uma vida reta, de uma postura nobre. Então, mesmo não nos sendo possível mergulhar na intimidade do Criador, aproximar a nossa visão do que verdadeiramente Ele é, dar-nos-ia condições de caminharmos pela vida com maiores chances de êxito. Mesmo não sendo possível penetrar na intimidade de Deus, quanto mais aproximarmos a nossa visão do que verdadeiramente Ele é, maiores serão as nossas chances de caminhar, aplicando na vida prática os apontamentos de dignidade que a doutrina espírita ensina. Então observamos que esses estudos, todos eles, convergem a elucidar a grandiosidade de Deus. No entanto, a mesma religião que deveria estabelecer esse caminho, faz a situação inversa. Porque a maioria das religiões tenta tomar posse de Deus. E como ele é maior que qualquer religião, todas as vezes que o homem tenta cerceá-lo a esta ou aquela religião, lhe diminui a grandeza. Porque a religião A acha que se chega a Deus se submetendo aos seus imperativos. A religião B acredita que é somente seguindo-a que se chega a Deus. A religião C, da mesma forma. E nós começamos a observar que sempre que tentamos tomar a posse de Deus, estamos na direção contrária de o encontrar, porque Ele é maior do que qualquer religião. É igual GPS, vocês têm ou não? Quem tem, começou a usar, sabe do que eu estou falando. Você vai a algum lugar, mesmo se sabe o caminho, senta no carro e põe. Já comprou mesmo? Aí você põe, eu só não sei se é para chegar ou pelo prazer de contrariá-lo. Ele manda para um lugar, você vai para o outro, no filho acha a gente, acha vocês, acha todo mundo. E nós fomos forçados a pensar que se tantos caminhos nos trazem para esta casa, imaginemos quantos caminhos não nos levam à casa do Pai. Então toda a tentativa do homem, ao invés de compreender a Deus, tentar tomar posse dele, vai nos distanciar da fonte geradora de vida. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: se o homem vem tentando buscar a Deus, entender, compreendê-lo desde sempre, por que até hoje não conseguimos? Porque ainda o homem caminha distante de Deus, mesmo com as nossas igrejas, centros, cultos lotados. Quem olha para o currículo do nosso país, prefere vir morar aqui. Nosso lar perde de longe. Nós somos o maior país espírita do mundo, o segundo maior católico do mundo, o terceiro maior protestante do mundo. E quem olha o nosso currículo fala, é aqui que eu quero morar. E quando nós saímos lá fora, não encontramos traduzido em ações, em aplicabilidade, toda essa crença em Deus, que deveria nos fazer irmãos. Então algo está de errado. Mas se buscamos a Deus há tanto tempo, e ainda hoje nos mantemos distantes da tua essência, é porque essa busca pede de nós um tempo muito longo, e uma dedicação sem fim. Porque se fôssemos estabelecer os primeiros passos, os primeiros apêndices, onde o homem começou a estabelecer os seus primeiros contatos com Deus, a nossa consciência chegaria a um período muito distante, onde a nossa memória atual não nos permitiria alcançar. Mas fazendo recursos da história, ou chegando pela psicologia espírita, que deu como nome a esse período, onde a criatura humana amadurecia os seus primeiros apêndices para entender o Criador, chamou esse período de litolatria. Litos, pedra, latria, adoração.
E nessa fase, o homem com a consciência adormecida, mas dando os seus primeiros passos em direção a Deus, começou a crer que Deus estava vinculado ao reino mineral. Litos, pedra, latria, adoração. Começamos a estabelecer montanhas com propriedades mágicas, a estabelecer que algumas pedras tinham propriedades curativas, porque o homem acreditava de que a divindade limitar-se-ia ao reino mineral. O tempo passou, devorado pelo desenvolvimento natural das coisas, pela lei do progresso, e chegamos hoje, onde nós chamamos espíritas, nos intitulamos espíritas. No entanto, trazemos daquela época algumas heranças, imperceptíveis algumas vezes, heranças inconscientes, que não podem ser postas à luz da razão, mas como exemplo dessas heranças inconscientes do período da litolatria, é quando hoje nós chamamos de espíritas, frequentamos as casas espíritas, mas compramos ou ganhamos de presente de alguém que vai para uma instância turística, uma pedra. E ele diz, guarda na carteira que é para não faltar dinheiro. E a gente guarda, vai que dá certo. É uma herança equivocada de um período que passou, mas que cultivamos dentro de nós. Eu colho da Associação Cultural Espírita na nossa cidade, um exemplo que vai ao encontro das reflexões que fazemos agora, de como ainda existem em nós alguns apontamentos como uma herança do período da litolatria. Eu estava ali na nossa casa, entrou um rapaz pela primeira vez, e disse, Roosevelt, é você? Eu digo, sou eu. Pois não, preciso muito te falar. Fique à vontade. O rapaz pôs a mão no bolso e me mostrou uma pedra. Pedra para mim, para ele era cristal. Aos olhos do pai e da mãe, os filhos são sempre mais bonitos. O rapaz me mostrou a pedra, no impulso natural eu fui pegar e disse, não pode. Eu não falei, mas eu pensei, por que é que mostra? Aí ele foi explicando, sabe o que é, Roosevelt? É que esse cristal eu ganhei de um médium forte num centro espírita que eu fui. Algumas casas divorciadas de Allan Kardec têm essa prática. E ele disse para guardar o cristal comigo, porque ele iria me proteger. Eu digo, protegeu? Ele disse, protegeu. 15 anos, nada de mal me acontece. Eu digo, que bom. Mas eu entro aonde aí? É o seguinte, Roosevelt, ultimamente tem dado tanta coisa errada na minha vida, que eu estou achando que ela está perdendo a carga. Você não podia dar um passe para ver se voltava a carga dela? Eu falei, meu irmão, eu já dei passe em tanta coisa que em público eu não posso nem contar, mas pedra é a primeira vez. Então é um exemplo de quando cultivamos em nós ainda a adoração de Deus no reino mineral, mas o adiantamento da consciência segue. E o homem, após vencer esses primeiros passos, chega num outro período, uma sequência natural, onde a psicologia espírita dá o nome de fitolatria. Fitos, planta, latria, adoração. E agora nessa fase, o homem convencia a si mesmo de que a divindade limitar-se-ia no reino vegetal. Começamos a estabelecer propriedades mágicas a algumas plantas. Florestas inteiras eram consideradas sagradas, porque ali habitaria a divindade. O período passou, mas como herança psicológica desse tempo, e que cultivamos em nós muitas vezes inconscientemente, é quando hoje nos tornamos espíritas, somos conhecedores da fé raciocinada, nós indicamos a casa espírita para as pessoas, mas no período de maior prova, dificuldade ou dor, estamos andando pela rua com aquela cara bem triste, abatida. Alguém olha para a nossa cara e diz assim, toma um banho de 7 ervas que te abre o caminho. A gente não conta para ninguém, mas toma o banho, vai que funciona. Então é uma herança equivocada, mas que cultivamos dentro de nós de forma absolutamente estranha.
sem perceber, na maioria das vezes. Quando não ainda, nas viagens que faço, eu sou convidado depois das palestras para visitar a casa dos amigos espíritas, trabalhadores, dirigentes, e qual não é a minha surpresa quando eu chegando na casa deles, eu vejo plantado na porta, para afastar os espíritos maus, Arruda, Guiné, Espada de São Jorge, comigo ninguém pode. Não mudamos a conduta, o espírito perturbado entra do mesmo jeito, nos atormenta do mesmo jeito, e quando vai embora ainda seco, comigo ninguém pode. É uma herança inconsciente, mas cultivamos em nós, sem perceber a fragilidade daquilo que cultivamos. A vida segue, até que chegamos no seu período sequencial, onde a psicologia espírita definiu como zolatria. Nessa fase agora, o homem estava convencido de que a divindade estava vinculada ao reino animal. Começamos a estabelecer alguns animais como santos ou sagrados. Em algumas culturas, em algumas filosofias, até hoje eles existem. Começamos a classificar pelas culturas que mais influenciaram o mundo, que os nobres, os mártires, os líderes, os santos renasciam, como águias, botos, golfinhos, o bezerro de ouro, tão bem descrito no próprio Evangelho. O período passou, devorado pela lei do progresso, mas até hoje estendemos alguns apêndices que mostram que trazemos em nós ainda uma herança deste período, e exemplo disso, exemplo de que trazemos em nós as reminiscências da zolatria, é quando hoje, espíritas que somos, ganhamos ou compramos para dar sorte um pé de coelho. E quem acha que pé de coelho dá sorte, nunca parou para pensar que o coelho tinha 4, e foi. Mas a gente acha que para a gente vai dar sorte. É uma herança equivocada. E quando não ainda, visitando nas inúmeras viagens a casa dos meus amigos espíritas, por isso é bom não convidar que eu repare em tudo. Qual não é a surpresa de quando eu chego na casa, olho no pórtico de entradas e está pregado ali para atrair coisa boa, uma ferradura. E quem acha que ferradura atrai coisa boa, nunca viu a vida que o cavalo leva. Então são heranças equivocadas, mas que cultivamos por falta de um entendimento superior, até que finalmente Allan Kardec nos apresenta um Deus que não é coisa, nem pessoa, nem a sua criação, mas é a própria vida. Isso faz com que o homem não tenha base para concebê-lo de maneira integral. Mas quanto mais nos adiantamos, quanto mais observamos a vida, mais vamos penetrando na sua grandiosidade. Então poderíamos certamente estabelecer essas duas vertentes para aproximar a nossa visão do que verdadeiramente Deus é. A primeira, estudá-lo. Estudar e estudar a vida pelos apontamentos trazidos pelos espíritos, porque somos espíritos. E segundo, observar a vida. Sem prestar atenção na criação, dificilmente entenderemos o Criador. E ficaremos sempre na superficialidade de tudo aquilo que Ele verdadeiramente é. Por isso falamos que confiamos em Deus. No entanto, os momentos de maior dificuldade, prova e dor subtraem essa confiança, porque na verdade ela não existe em nós. Mas é fundamental prestar atenção na vida. Quem caminha pela vida distraído pela materialidade, pelas coisas superficiais, não tem a menor chance de conceber Deus na sua grandiosidade. Mas quando falamos de prestar atenção na vida, eu me reporto evidentemente fazê-lo com a simplicidade que Jesus indicava. Porque o fato de fugirmos da simplicidade, a própria vida real, não nos aquece mais o coração. Olhamos a vida e nos desestimulamos,
Tudo aquilo que aprendemos dentro da lida, dos estudos espíritas, quando é confrontado com a vida prática, se esvai. É porque as raízes ainda são todas superficiais. Então é fundamental prestarmos atenção na vida, mas o fazermos como Jesus indica. Olhamos para o Evangelho e lá está a acepção de que bem-aventurados são os simples. E na vida prática descobrimos que tudo que a gente não gosta é simplicidade. Percebeu ou não? A gente não gosta de nada simples, carro simples, casa simples, roupa simples, marido simples, celular simples, nada simples. A gente quer sempre um modelo melhor, mais equipado, que faça mais coisas. A simplicidade nos incomoda. A simplicidade faz com que fiquemos totalmente desestimulados. Então é necessário prestar atenção na vida, nos seus detalhes. E a exemplo disso, apenas para conduzir aos amigos, é quando, a título de exemplo, vamos tomar o avião ou pegar alguém que vem no aeroporto e quando ali chegamos, vemos o avião ganhando os ares, pensamos, meu Deus, como pode isso? Toneladas de ferro e aço ganhando ar com absoluta leveza. Quem fez isso é um gênio, é a prova da genialidade da vida. Ficamos parados, observando com especial atenção, quando de lá para cá, vemos um pássaro, voando com a mesma leveza, ainda com a capacidade de cuidar da própria prole, construir o próprio ninho, e olhamos para o pássaro, e não entendemos que ali está a genialidade da vida. O avião, achamos que é prova da grandiosidade de tudo que podemos produzir, e que a inteligência é nossa. Já o pássaro é um acidente biológico, resultado da multiplicação natural das células, acontece. Tiramos a nossa máquina fotográfica e fotografamos. O avião, claro. E por falar em fotografar, perceberam as nossas máquinas, as nossas lentes, cada vez menores e mais capazes, registram tudo, mergulham no macro com a mesma insignificância que permeia o micro, estão por toda parte. Quanto menor a lente, mais capaz ela é. E olhando isso, nós falamos, meu Deus, como pode? Aí está a genialidade da vida. Como pode uma lente tão pequena ser capaz de tantos prodígios? Hoje, qualquer aparelho celular tem a capacidade de fotografar. Se bobear aqui na sala mesmo, tem mais lente do que gente, porque tem gente que tem 2. Então nós registramos tudo, fotografamos tudo, ficamos encantados, mas só fazemos isso porque não prestamos atenção na vida, de que a lente por excelência é o olho humano. E se essa faltar, todas as outras se tornam obsoletas, não serve para absolutamente nada. Então ficamos encantados com as lentes artificiais sem perceber que em nós está a prova de uma inteligência superior que inequivocamente nos conduz a Deus. Mas por falar em fotografar, eu estou numa cidade de gente muito culta. Eu conheço só de olhar para o rosto. Então viajamos os grandes museus do mundo, desde aqui ao São Paulo, ao Louvre em Paris. E quando chegamos nos grandes museus, começamos a observar as obras de arte, ficamos encantados e falamos, meu Deus, como pode o homem ser capaz de criar obras tão geniais? Ficamos encantados, depois passamos para os quadros, as gravuras, nos detemos nas assinaturas, Renoir, Monet, Picasso, é a vaidade humana. Fotografamos tudo e ficamos encantados. Até que passamos para as paisagens, mais fáceis de serem compreendidas pelos nossos olhos amadores. Fotografamos tudo, ficamos encantados com aquelas obras todas, e depois de passar um dia inteiro no museu, ao sair dele, ainda na sua porta de entradas, damos de cara com o pôr do sol, e o transpassamos com uma indiferença incomum. Conclusão:
as cópias pintadas na parede, achamos que é prova da genialidade da vida. O original tem todo dia, né? Dá atenção para quê? Aí voltamos para cá, para a cidade que nos acolhe. E chegando aqui, aproveitamos dos recursos da internet e vamos sentar no nosso computador para colocar as fotos do museu no Facebook. Vocês têm Facebook, não tem? Quem não tem é velho, corre que dá tempo. Até porque não tem a menor graça viajar para um lugar sofisticado se não for para mostrar para os outros que a gente foi. Aí você volta com as suas fotos, senta no seu computador, baixa as fotos, coloca no Facebook. Rapidamente todo mundo fica sabendo que você foi passear no museu e nós começamos a pensar, meu Deus, quem fez essa obra, essa máquina, o computador, é um gênio. É a genialidade da vida expressada nesta máquina e ficamos encantados, mas só fazemos isso porque não prestamos atenção no que a ciência diz. Porque a ciência afirma que se fosse possível, que fosse possível, de o homem construir uma máquina, um computador, uma CPU, com a mesma capacidade que o cérebro humano tem, esta CPU teria nada mais, nada menos que 150 quilômetros cúbicos. Olhamos para aquele pequeno dispositivo e achamos que ali é a prova da genialidade da vida, porque não temos capacidade de observar a vida além da vida. E mesmo sendo espíritas, frequentando a casa espírita, olhamos a vida como mortais e não como espíritos. Então acabamos não entendendo nada senão da sua superficialidade. Então a única maneira de concebermos o Criador, de aproximar a nossa visão do que verdadeiramente Deus é prestar atenção na vida, nos seus detalhes, na regularidade de tudo, na inteligência de toda parte. No entanto, alguém ainda assim poderia dizer, eu só vou crer em Deus o dia que a ciência provar. O que não tem problema nenhum. Particularmente eu creio que crer em Deus porque a ciência provou é tão equivocado quanto não crer. Porque Deus é Pai e fala individualmente ao coração de cada um de nós. Sendo assim, eu estou convencido que quando alguém diz que não crê em Deus, falta mais inteligência do que fé, porque as evidências da sua grandeza estão por toda parte. E no início da nossa jornada indagamos onde Deus está, mas o estudo sério nos faria afirmar onde Deus não está, porque Ele é a base de todas as coisas. Mesmo assim, aos que desejam crer em Deus, somente se a ciência provar, como já o dissemos, não tem problema nenhum. Registramos vários apontamentos na obra, que traz o mesmo título da nossa palestra. No entanto, somente a título de exemplo, nós citamos uma manifestação do professor Abraham Cress Morrison, presidente da Academia de Ciências de Nova York, que não crendo em Deus, começou a estudar no seu laboratório e passou a crer em Deus e chamar o seu laboratório de templo. E escreveu um texto de beleza irretocável, dizendo as razões pelas quais um cientista pode crer em Deus. E dentro do texto do nosso professor, ele dá início dizendo, creio em Deus pela inteligência de toda parte. A observação da vida mostra que a vida é toda inteligência e precisão, e que não abre o menor espaço para o acaso. E dando exemplo disso também, ele cita o nosso salmão, o peixe. Conhece o salmão? E o nosso professor diz que o salmão nada contra a correnteza para reproduzir nas águas calmas, porque sabe que ali é o ideal.
E se o homem interfere, tira o salmão das águas calmas e coloca no lugar qualquer, ele atrasa a própria biologia para que venha reproduzir somente no local adequado. Quem ensinou o salmão, diz o nosso professor, creio na vida e em Deus, pela inteligência manifestada em todas as coisas, e dá ainda como exemplo o nosso João de Barro, que chega numa árvore, levanta o bico para cima e já sabe em que direção vão soprar os ventos no inverno seguinte. E constrói a sua casa com a porta virada ao lado contrário de onde soprarão os ventos. E se ele errar, perde toda a prole. E nunca se achou uma casa de João de Barro com a porta virada ao lado contrário, só para matar de inveja o pessoal da meteorologia que não acerta nunca. Creio em Deus, diz o professor, por causa disso. Que pai é esse que coloca a tecnologia sofisticada em seres simples para lhes perpetuar a espécie? E se queremos aprender, os devemos estudar. E dá sequência dizendo, creio em Deus pela inteligência de toda parte, citando agora algumas plantas. Plantas estranhas. Plantas que vivem mergulhadas no fundo das águas escuras, onde raramente chega a luz do sol. Mas lá no fundo das águas pantanosas, a planta fêmea, a determinado período, sabe que está na hora de reproduzir. Solta um pedúnculo que vai se desenrolando, desenrolando, desenrolando e abre uma flor na flor da água. A planta macho, sem nenhum contato com a planta fêmea, também sabe que está na hora de reproduzir. Novamente nos dando inveja, porque dentro da mesma casa muita gente não se comunica, mas a planta macho sabe. E solta um pedúnculo que segue em direção à matiz da água, abrindo ali uma flor. E ambas as plantas fazem isso no período em que os ventos sopram. E o vento leva o pólen da planta macho, a planta fêmea recolhe e vai reproduzir-se no fundo das águas escuras. Creio em Deus por causa disso, diz o nosso professor. Que pai é esse que deixa a assinatura da sua grandeza, marcas da sua inteligência em tudo aquilo que edifica, em tudo que produz? Porque Deus também é um químico que faz com que a planta crave as suas raízes no adubo apodrecido e devolva por causa disso um suave aroma, mas também é botânico, que dá a cada planta uma flor particular, com um odor específico, com fruto individual. Creio em Deus por causa disso. E o texto segue. Mas é necessário nos determos, porque para falar de Deus, mesmo com a superficialidade que nos é possível, além dessas questões que apontam para a sua inteligência, é necessário também falarmos das coisas pertinentes ao coração, porque Deus é Pai. E ninguém definiu Deus de maneira tão precisa quanto Jesus, na expressão Pai. Uma expressão simples sem ser simplista. E qualquer um que saiba como deve ser o seu relacionamento com seu Pai, deverá saber também como deve agir diante de seu Deus. E ele começa, para estabelecermos esta ligação de Deus, Pai, e a inteligência do universo, fazermos a seguinte pergunta: afinal de contas, para que serve tudo isso? Qual a finalidade de toda essa inteligência? Para que serve toda a inteligência esparramada e mostrada no universo? E a resposta seria que o objetivo de toda essa grandiosidade é o teu coração. Tudo isso existe tendo como alvo você. Assim como essa casa está instalada aqui exatamente por minha e tua causa. Porque a única coisa que interessa a Deus é a nossa alma, que sobreviverá. Todo o resto é transitório. Mas para entender isso na prática,
eu convido os amigos para me acompanhar numa reflexão de um diálogo interessante entre Jesus e Simão Pedro, onde Jesus olha para Simão e lhe diz: Simão, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então cuida das minhas ovelhas. Alguns minutos se passam. Jesus olha para Simão e indaga: Simão, tu me amas? Sim, Senhor. Morreria por ti quantas vezes fosse necessário. Eu te amo. Então cuida das minhas ovelhas. Mais alguns minutos se passam. Jesus olha para Simão, ele diz: Simão, tu me amas? Dá um frio na espinha de Simão. Ele fala: o que eu não estou entendendo? Claro que te amo, Senhor. Morreria por ti se fosse necessário. Então cuida das minhas ovelhas. Os dias passam, a vida viaja no seu curso normal, até que Jesus, naquele dia que até hoje nos traz vergonha, é levado ao calvário de dor. No entanto, enquanto Jesus é levado, uma pessoa cruza o caminho de Simão Pedro, ele diz: não é tu que seguia aquele homem? Ignoro. Um pouco mais à frente, um segundo lhe diz: não é tu que seguia o Nazareno? Não sei de que se trata. E logo mais à frente, um terceiro lhe diz: não é tu que acompanhava aquele que agora segue a cruz? De forma alguma. E entende, tardiamente, por que é que Jesus houvera lhe questionado por 3 vezes. Mas o elemento mais importante de toda a reflexão que esse fato poderia nos dar é a reação de Jesus. Sabe qual foi a reação de Jesus? O que é que Jesus fez quando percebeu a traição de um amigo próximo, de um amigo querido, de alguém que lhe era grato ao coração? Jesus entendeu que Simão Pedro era alguém que necessitava muito mais ainda do seu amor, da sua atenção, do seu cuidado. Quase igual que a gente faz quando o amigo nos trai. Então voltou, porque Jesus não abandona ninguém. O tempo passa, ele aparece agora em espírito, chama Simão, ele diz: Simão, segue para Jerusalém, funda uma casa e atenda aos necessitados. E ele foi, e fundou ali a Casa do Caminho. Dentro do meu entendimento particular, a primeira ideia de que temos de um centro espírita, porque ali Simão recebia donativos, distribuía aos mais necessitados, aplicava passes, orientava as pessoas, dava instrução, e o tempo foi passando. No entanto, se nós pudéssemos, todos nós, retornarmos agora, irmos visitar, seja pegando um avião, seja pelos recursos da mediunidade, mas visitar hoje a Casa do Caminho, ela ainda existe? Claro que não. No máximo, um ponto turístico. Não existe. E a pergunta sequencial seria: mas como pode uma obra edificada a mando de Jesus não resistiu ao tempo? Claro que não. Claro que não. É que quando Jesus pediu para Simão construir a Casa do Caminho, o objetivo de Jesus não era a Casa do Caminho, era Simão. Ele não entendia naquela época, mas é natural. Se nós não entendemos até hoje, ainda não entendemos que a finalidade do trabalho espírita, a primeira finalidade é melhorar o trabalhador, senão não faz sentido. Todo o resto é consequência. Quem aplica passes tem que tornar-se melhor por aplicar passe. Quem faz palestra tem que tornar-se melhor por fazer palestra. Quem trabalha na atividade mediúnica tem que tornar-se melhor por ser médium. O primeiro benefício, o primeiro objetivo do trabalho espírita é melhorar o trabalhador.
Ele não entendia naquela época, nós não entendemos até hoje. A gente ainda acha que vamos na casa espírita trabalhar para os outros, fazer caridade para os outros, quando não percebemos que os necessitados somos nós. Mas tanto não entendemos que tem gente não desse centro, claro, mas do centro da concorrência. Tem gente que diz assim: que vai ser do centro espírita se eu parar de ir? Nada. Dependendo de quem for, até ajuda. Porque o centro espírita não precisa de ninguém, de absolutamente ninguém. Porque quando não tiver ninguém aqui, nós fechamos a porta, vamos embora, missão cumprida. O centro não precisa de ninguém. As pessoas precisam do centro. Eu vim falar com vocês hoje porque eu necessito do centro. Foi a maneira que encontrei para o ressarcimento da minha própria consciência com a sociedade terrena e comigo mesmo. Eu preciso do centro. Quem vem aqui trabalhar na atividade mediúnica necessita do centro. Quem vem aqui trabalhar aplicando passes necessita do centro. Quem vem buscar consolo necessita do centro. O centro não precisa de ninguém, porque o dia que não tiver ninguém aqui, fechamos, vamos embora, não há problema nenhum, porque o tempo vai varrer tudo isso aqui. Por maior que seja o nosso cuidado, a manutenção, o tempo vai levar tudo isso aqui fora. O objetivo de estarmos reunidos aqui e agora é o teu coração, é a minha alma, somos nós. O resto, tudo vai passar. Simão não entendia naquela época, nós não entendemos até hoje, e ele foi trabalhar. E quanto mais trabalhava, mais se aprimorava. Enquanto acreditava que estava beneficiando aos outros, edificava em si, pela prática do bem, o evangelho vivo. O tempo foi passando, adiantamos um pouco a história pelo tempo, até que teve um dia em que Simão Pedro, ele estava desanimado, triste, estava sozinho na casa do caminho, sentado sob um ligeiro aclive de cabeça baixa, pensando em todas as agressões que recebia, quando de repente quem aparece? Jesus. Simão, que está de cabeça baixa, quando vê Jesus se aproximando, ele abaixa mais ainda, porque nós somos assim, não é? Quando a gente não está bem, quer que todo mundo saiba. Ele abaixa mais ainda a cabeça, Jesus se aproxima e diz: Simão, qual o problema? Disse: Senhor, é Elohim, que diz que eu estou aqui, mas não quero ajudar ninguém, quero apenas ficar com os donativos que as pessoas dão. Não tem problema, Simão, Elohim vai viver. Que mais? E ele foi dando o nome de um por um, de todas as pessoas que lhe tratavam mal, que lhe faziam. Tem fulano, que diz que eu estou aqui só porque eu gosto de dar ordem. Não tem problema, Simão, fulano vai viver. Tem ciclano, que diz que eu estou aqui só por causa disso, daquilo. Não tem problema, Simão, eles vão viver. E nesse momento, Jesus ensina para Simão e para nós, porque o Evangelho é hoje a palavra de Jesus, particularmente a cada um de nós. Ele nos ensina a sequência natural da vida. Quando nós falamos essa vida, vida passada, outra vida, é divisão técnica, só técnica. Porque na verdade o que existe é a vida. Ora estamos aqui, ora estamos lá, mas é a vida. Mas nós não entendemos isso. Nós ainda acreditamos e olhamos a vida como seres mortais. E aí o Evangelho fica sendo um absurdo. Indicamos que os outros leiam, mas não praticamos porque não entendemos. Então nós olhamos e ainda vemos a vida como aqui e agora, sem compreender. Que quando Jesus falava da vida, não é da vida hoje. Quantos anos você tem? Dos 30, 40, 50 de hoje. Ele fala da vida de forma ampliada, da vida real, da vida total. Tanto não entendemos que tem espírita que diz assim: a lei de Deus tarda, mas não falha. Já viu isso ou não? Espírita, nem tarda, nem falha.
ela é imediata, absolutamente imediata. Nós falamos mal dos outros, 1 segundo depois temos a consciência magoada. Nós desejamos mal para alguém, 1 segundo depois somos tristes. A lei de Deus nem tarda, nem falha. Fica para outras oportunidades, algumas situações específicas, e que aguarda o nosso amadurecimento de consciência para aprender a lição, ou quando é necessário juntar várias pessoas. Mas na maioria das vezes, ela nem tarda, nem falha, é imediata. Voltemos um pouco no tempo. Jesus ainda vivo, encarnado, os soldados vêm prendê-lo, Simão saca da espada, corta a orelha do soldado. O que Jesus diz para ele? Simão, Simão, embainha a tua espada. Quem com a espada fere, com a espada será ferido. Não necessariamente na mesma vida, porque Jesus falava da vida real, pouco importa, encarnados ou desencarnados. E enquanto não falarmos da nossa vida dentro da mesma situação, pouco entenderemos do Evangelho. É como se ele estivesse dizendo para Simão, Simão, guarda a espada, porque uma orelha você já perdeu. Tirou de alguém, já perdeu. E é esta a sequência natural que consiste a justiça divina. Então, quando olhamos hoje um constrangimento qualquer, devemos saber absolutamente de que tudo é efeito. E se fôssemos resumir a vida numa única palavra, certamente ela seria efeito. Tudo que existe é efeito. Nós fazemos aqui, colhemos ali. Sendo assim, isso não é uma notícia punitiva. Ela é tanto educadora como nos abre os horizontes para termos, na próxima vida material, a vida que quiser. Que quiser. Quer nascer com uma inteligência dilatada? Estuda hoje. Quer ter um corpo perfeito? Cuida desse. Quer ter amigos à sua volta? Faça-os hoje. É uma sequência. Tudo é feito. E a vida segue. Jesus, por mais que tenha tentado, teve que aguardar o amadurecimento das consciências. Simão não entendia, mas se animou com as palavras de Jesus e seguiu trabalhando. O que era isso? O que eram essas informações de Jesus para Simão? Era Jesus construindo o reino de Deus dentro de Simão Pedro. Tal qual acontece conosco a cada dia de atividade, palestra, estudo nessa casa. É um pedaço do reino de Deus sendo construído dentro de cada um de nós. O tempo foi passando, Simão atendendo aos aflitos, atendendo as pessoas todas. Enquanto atendia aos aflitos, melhorava-se. Enquanto socorria as necessidades alheias, edificava-se, porque a única maneira é essa. E nem percebia que ao ensinar o Evangelho praticava. O tempo passou, ele foi envelhecendo, até um dia em que Simão estava irritado. Irritou-se. Tem muita gente olhando para mim, fazendo uma cara de que não sabe o que significa irritação. Depois vocês vêem no dicionário, vai ser fácil de entender. Estava irritado, não queria ver ninguém na frente. Ele, acostumado a atender as pessoas até o último, naquele dia, ele calculou que seria um período justo, falou, por hoje chega, volta amanhã, hoje acabou. Hoje não tem mais imposição de mãos, conversa, orientação, comida, instrução, roupa, hoje acabou, volta amanhã. Estava irritado. Parecia trabalhador espírita da casa dos outros, estava irritado. Naquele pensamento assim, não sei se eu paro, ninguém reconhece o que eu faço, estava irritado. Entra, começa a arrumar seus apetrechos todos, preparar sua última refeição do dia, vai conduzindo-se, mas os petulantes são também aflitos.
E o aflito, mais aflito, motivado pelas próprias angústias, resolve entrar na casa do caminho a si mesmo, mesmo com a porta fechada. Abre a porta e entra. Quando Simão vê aquele homem entrando, ele fala: só não percebeu que está fechado não? Só não escutou falar que por hoje acabou? Volta amanhã. Hoje acabou, não atendo mais ninguém, por hoje chega. Quando o homem levanta a túnica, é Jesus. Simão quis morrer de vergonha. Não teve coragem de olhar para Jesus. Agacha no chão, se entrega a um pranto convulsivo, põe a mão nos olhos e chora desesperadamente. E Jesus, com a calmaria que lhe era natural, diz apenas uma coisa: Simão, eu só te fiz um pedido. Cuida das minhas ovelhas. Só isso, Simão, só um. Simão estava morto de vergonha. Quando criou forças, levantou a cabeça para olhar para Jesus, o mestre não estava mais. O que é isso? Era Jesus construindo o reino de Deus dentro de Simão Pedro. Está entendendo porque você sofre? Vamos continuar. Aí ele foi, animou de novo, criou forças e prosseguiu atendendo as pessoas, atendendo aos aflitos, não falando das próprias dores para atender a dor alheia. O tempo vai passando, Jerusalém é destruída e ele muda-se para Roma. Agora envelhecido, era um ancião, um gigante, é verdade. Depois de uma vida praticando o evangelho, era um gigante, mas num corpo envelhecido, um corpo pequeno, porque a gente é assim, ou não é? Nasce pequeno, vai crescendo, 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 chega uma hora, começa a encolher de novo. Agora ele é um homem pequeno, andava apoiado a um bordão, com as dificuldades da idade, mas falando de Jesus, incansavelmente falando do evangelho. E ele segue. Ele vai falando de Jesus, com as limitações da idade, mas não com a tranquilidade que temos hoje. Não, não. Ar-condicionado, luzes, cadeiras, trocados, arrumados, alimentados, não, não. Catacumbas, becos escuros, vielas frias, cemitérios abandonados, mas falava de Jesus. Quando eu lembro disso, e eu vejo muitas vezes o trabalhador espírita, que hoje ele fala assim: acho que hoje eu não vou no centro porque está ventando. Eu acho que ele não entendeu nada. Precisa ter coragem para começar de novo, mas aí o ideal é começar de novo porque ele não entendeu nada. Então ele ia falando de Jesus, falava de Jesus incansavelmente, até que um dia entra num cemitério abandonado um pequeno exército, 15, 20 homens bem armados, costas largas, braços fortes, para prender um ancião, um idoso, considerado pelas pessoas um santo, que nunca reagiria, e mesmo se reagisse, era um homem fraco na sua estrutura física, mas um gigante por dentro, considerado patriarca da fé de todos, era o único que tinham, era o melhor deles. Eles entram, pegam um de cada lado nos braços de Simão, e saem arrastando como se fosse um saco de qualquer coisa. As pessoas ficam paralisadas. Para que isso? Para que tanta agressividade? É um santo, é o melhor de nós, é só o que temos para nos espelhar, para nos apoiar, para buscar conforto. E Simão já sabia o que ele esperava. Ele conhecia as leis, conhecia as regras, sabe o que ele esperava. Enquanto ele é levado, ele inicia então uma longa e silenciosa oração a Jesus, que transpassa o coração do mestre. Ele vai orando e naquela oração, ele vai pedindo desculpas a Jesus por ter feito tão pouco. Simão Pedro
feito pouco. Ele, naquela longa oração, ia pedindo a Jesus que mandasse trabalhadores melhores do que ele. E eu penso que talvez tenha mandado você. Ele é deitado no madeiro, crucificado, obedecendo às tradições da época, de cabeça para baixo. Mas não morria. Não morria. Estava ainda naquela oração interminável a Jesus. Interminável. À volta dele, os soldados, que houveram recebido ordens de não sair dali até que o homem tivesse morrido, para que ninguém viesse ajudá-lo. Mas Simão não morria. Não morria. Até que um homem, um pretoriano, de nome Sertório Aniceto, irritado, que queria ir embora para casa, e Simão não morria, olha para Simão e começa a gritar com ele, dizendo: verme imundo, morre de uma vez, você não presta nem para morrer, cadê teu Deus agora, morre de uma vez. E Simão, tendo a sua atenção chamada, olha para o homem com absoluta ternura. E como a violência encanta os espíritos moralmente fracos, o homem pega de uma pedra enorme e lança na cabeça de Simão Pedro, que sente um torpor. Allan Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 11º, no item 19, ensina: a morte pode ser lenta, laboriosa, horrivelmente penosa, ou insensível, indolor, imperceptível, depende o estado moral do espírito. Ele sentiu um torpor, como a flutuar. Olhou de um lado, o velho corpo banhado em sangue, olhou do outro, era o amigo de sempre, era Jesus, que lhe envolve nos braços e lhe conduz a uma situação próxima da terra. O tempo passa. Para nós aqui difícil mensurar quanto. Um tempo passa. Até um dia que Jesus chega para Simão, ele diz: Simão, tenho que ir. E passa na cabeça de Simão toda a sua trajetória, e ele lembra que a última vez que Jesus se despediu, ele negou 3 vezes. Aonde vai, mestre? Simão, tenho que ir. Foste fiel até o fim, descansa dos embates da terra, o quanto quiseres. Mas no meu caso, Simão, enquanto houver um gemido de dor na terra, eu não posso descansar. Nem eu, Senhor, vou contigo. Era o reino de Deus no coração de Simão Pedro. Nem eu, Senhor, vou contigo. Ambos retornam a uma situação escura do universo, aproximam-se da terra e começam a receber em braços vigorosos famílias inteiras que eram levadas às arenas de Roma. Crianças, mulheres, idosos, eram entregues às feras, às labaredas, e eles iam abraçando e conduzindo de novamente à erraticidade, aquelas pessoas todas, heróis anônimos. E é sobre eles que estão os pilares do cristianismo e posterior a esse, ao do espiritismo. Heróis anônimos a quem nem poderemos agradecer, porque a história não lhes registrou o nome. Quando aprendemos hoje, na doutrina espírita, de que devemos fazer o bem sem olhar a quem, é porque já somos beneficiados pelo heroísmo de pessoas que nem sequer poderemos agradecer. A história lhe subtraiu os nomes, e eles vão recebendo em abraços vigorosos famílias inteiras e conduzindo à erraticidade. O tempo passou, mais uma vez para nós difícil calcular exatamente quanto. A história de dor foi longa nesse período, mas até um dia em que Jesus diz a Simão: Simão, observa, alguém lhe chama.
E ele percebe que pelos veículos da oração alguém pedia a sua presença. E atendendo a esse chamado, ele vai e até que chega no seu antigo sepulcro, onde foram depositados seus restos mortais, e encontra ali um homem ajoelhado com uma criança quase morta nos braços. É Sertório Aniceto, o pretoriano que lhe lançou a pedra na cabeça. Convertera-se ao cristianismo, pela doença incurável do seu filho, entendera tardiamente que Simão era um santo. E agora estava no túmulo do homem que ele matou, como única esperança de pedir pela vida do seu filho. Simão se aproxima, dando-nos mais uma vez um exemplo de como deve agir o espírita diante daquele que lhes fazem mal. Impõe as mãos sobre o filho de Sertório, que ele começa a manifestar as suas primeiras manifestações, a apresentar a sua vitalidade. Sertório fica feliz. Teve o filho salvo pelo homem que ele matou. Para Sertório Aniceto, iniciava-se naquele momento a implantação do reino de Deus no seu coração. Para Simão Pedro, o trabalho já adiantado prosseguia. E para todos nós, em todas as oportunidades que nos reunimos nesta casa, é o convite de Jesus, para que venhamos a permitir que tudo aquilo que aprendemos aqui construa no nosso coração o reino de Deus, porque ele só pode ser feito pelas nossas próprias mãos. Então, para falar de Deus é fundamental, primeiro, prestar atenção na vida, falar da vida de forma otimista, empolgada, porque por mais que pareça aos olhos da materialidade uma bagunça, são somente as características necessárias para nos classificar como expiações e provas. Mas Jesus não é tolo e está no leme. Então, pela inteligência de toda parte, é que Deus é a causa primeira de todas as coisas. E concluímos com uma página de beleza irretocável, atribuída a Eurípides Barçanufo, onde ele canta as belezas do Criador e a sua inteligência, de maneira especial, ao dizer que o universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que a do universo é superior a toda inteligência. É a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões e a consciência das consciências. É Deus, Deus, nome 1000 vezes santo, que Isaac Newton não ousava pronunciar sem descobrir-se. É Deus, Deus que vos revelais pela natureza, vossa filha e nossa mãe. Reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui e no apóstolo que evangeliza. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do pio, na esperança dos povos, na caridade dos bons e na inteireza dos íntegros. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no estro do vate, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do moralista, na sabedoria do filósofo e nos fogos dos gênios. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo das franças, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplitude dos oceanos e na majestade do firmamento. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antélios,
no íris multicor, nas auroras polares, no argêntio da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas e no fulgor das constelações. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha, no esplendor, no sublime do infinito. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus Cristo, quando ora, Pai nosso que estais do céu, e com os anjos quando cantam, glória a Deus nas alturas, pela atenção com que me ouviram. Muito obrigado, senhores.